Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Uaçu, você internauta, boa tarde. No entrevistado do dia, hoje nós vamos conversar com a gastroenterologista e hepatologista, doutora Priscila Rodrigues Nespoli. Doutora Priscila, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde, ouvintes de Manhã Uaçu e internautas. Um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos hoje falar sobre o Maio Vermelho, conscientização da hepatite. Doutora, como nós podemos falar sobre a gastroenterologia e essa área de atuação? A gastroenterologia, ela é uma especialidade médica que visa tratar as doenças do aparelho digestivo. Então, as doenças que acometem a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, cólon, ânus e as vísceras anexas, como o fígado, vias biliares e o pâncreas. E a hepatologia, como definir? A hepatologia ela é uma subespecialidade da gastroenterologia. Ela visa tratar as doenças do fígado, fazendo diagnóstico precoce e tratamento das doenças relacionadas a esse órgão, que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. E por falar na questão do órgão mais importante, é verdade que o fígado é o segundo maior órgão do corpo humano e a primeira glândula? Sim, o fígado ele é considerado o segundo maior órgão do corpo humano. O primeiro é a pele e a maior glândula. Daí a importância desse órgão, né? E como nós podemos definir essa importância propriamente em termos para o ser humano, né, para as principais funções para o organismo? Bom, as funções do fígado são múltiplas e essenciais para o funcionamento do organismo. Claro que eu vou falar de uma forma com a linguagem mais informal, para que a população leiga compreenda alguma dessas funções. Uma das funções do fígado é a produção da bile. Essa bile ela é importante para a dissolução das gorduras. Outra função que a gente pode citar é o armazenamento da glicose. Ou seja, essas células hepáticas, elas funcionam como um reservatório de combustível. Quando o corpo necessita de energia, a glicose ela é liberada para a circulação. Além disso, ele produz proteínas nobres, como a gente dá um destaque para a albumina. Essa proteína ela é responsável por quê? Por manter a água dentro da circulação. Então, logo, nos doentes hepáticos graves, esse líquido ele pode extravasar para fora da circulação, acumulando no abdômen. Por isso que a gente vê falando, a pessoa tem a cirrose e tem aquela conhecida barriga d'água, né, que é a ascite. Ou então edema, que é um inchaço nas pernas. O fígado também produz proteínas ligadas ao processo de coagulação do sangue. Então, nos hepatopatas, eles podem ter sangramentos espontâneos da gengiva ou pelo nariz, além de um maior tempo de coagulação quando eles apresentam ferimentos. Também tem a função de sintetizar colesterol, função imunológica, que ele funciona como uma barreira, um filtro para alguns micro-organismos. Tem função de transformar a amônia em ureia. Isso é muito importante, porque se o órgão não funciona bem, essa amônia ela pode ir diretamente para a circulação sanguínea e levar danos neurológicos, manifestações neurológicas que é conhecido como encefalopatia hepática. Então, pode apresentar quadro de confusão, insônia, agitação, em casos mais avançados, até mesmo o coma. Então, a gente observa que é um órgão de suma importância, né? Exatamente, responsável por muitas funções. Sim. Né? E o Maio Vermelho, ele vem despertar essa importância, né, em se falar e se buscar a conscientização da hepatite. Sim, a importância desse mês, Maio Vermelho, é dedicar
né, sobre a importância de prevenir as hepatites. Esse tema, ele tem que ser lembrado, porque as hepatites, elas podem ser assintomáticas. O portador de hepatite, ele pode ficar com a doença durante longo período de tempo e sem ter nenhum sintoma. Ou quando apresentar algum sintoma, já ter uma fase mais avançada da doença, como cirrose hepática e as descompensações dessa doença. O que seria a hepatite? Assim, para esclarecer um pouco mais. A hepatite, ela é ocasionada qualquer doença que possa inflamar o fígado. Eu posso citar para vocês como causas de hepatite. Nós temos as hepatites virais, as mais comuns no Brasil é a hepatite A, hepatite B e C. Existem causas de hepatites que são provocadas pelo consumo exagerado de bebidas alcoólicas, são as hepatites alcoólicas, e diversas doenças podem causar hepatites. Uma delas que a gente destaca também é a hepatite provocada por gordura no fígado, chama esteatohepatite. Medicamentos, uso de anabolizantes, principalmente medicamentos de forma usada assim, sem um acompanhamento médico, de forma indiscriminada, também pode provocar hepatite. E mais raramente, as doenças genéticas ou hereditárias, deficiência de algumas enzimas, hepatites autoimunes, também são causas de hepatites. Doutora, quais são as principais formas de transmissão das hepatites virais? As principais formas de transmissão das hepatites virais, nós temos na hepatite A transmissão ela é fecal oral, através da ingesta de alimentos ou água contaminada com coliformes fecais. Essa hepatite pode, portanto, passar de uma pessoa para outra. Já na hepatite viral, vírus B, as principais formas de transmissão da hepatite B são via sexual, sexo sem preservativo, né, com uma pessoa infectada, a via sanguínea, contato com materiais pérfuro-cortantes, agulhas, seringas que estejam contaminadas, e também a contaminação vertical, que é a materno-fetal. Então, a mulher gestante infectada pelo vírus da hepatite B pode transmiti-la para o bebê durante a gestação ou o parto. E já na hepatite C, a principal forma de transmissão é a sanguínea, sexual, também pode ser transmitido via sexual, e a hepatite delta, que é a hepatite D, ela é mais comum na região norte, na bacia amazônica. Para se ter a hepatite delta, é necessário ser portador do vírus da hepatite B. Então, a forma de transmissão são semelhantes à forma de contaminação ao vírus B. E a hepatite E, essa é menos frequente, mais rara no Brasil. Ela também é transmitida via fecal oral, ou seja, alimento e água contaminada com coliformes fecais. Esse tipo de vírus da hepatite E, ela é mais frequente na Ásia e na África. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje nós estamos conversando com a doutora Priscila Rodrigues Nespoli, gastroenterologista e hepatologista. Doutora, depois de passar essa situação em termos das formas de transmissão das hepatites virais, a questão de definir A, B, C, D e E no ser humano se dá pela reação, pela forma, pela agressividade da doença? Como que é essa diferenciação? Bom, o paciente com suspeita de hepatite, dificilmente ele vai ter uma hipótese se ele está com hepatite, qual vírus de hepatite ele está portando. Mas é importante a gente ressaltar que as formas, né, da hepatite A, dificilmente ela evolui para uma forma crônica, diferente da hepatite B e hepatite C, que são doenças que podem evoluir de forma crônica.
Que seria interessante? A partir de uma suspeita, né, de contaminação pelo vírus de hepatite ou determinados sintomas, procurar o médico para que ele avalie quais são os seus fatores de risco e peça os testes sorológicos específicos de acordo com a sua sintomatologia ou sua exposição de risco. Observando que nas hepatites virais, quando se fala em hábitos de higiene, aí é fundamental para se evitar, não é? Os hábitos de higiene, eles são muito importantes. Como a gente disse, a hepatite A, a contaminação é através de água e alimentos. Então, quais são esses hábitos de higiene mais importantes? Lavar frequentemente as mãos, principalmente após usar o banheiro ou troca de fraldas dos bebês. Lavar as mãos antes de manipular os alimentos. Higienizar aqueles alimentos que serão consumidos cru, higienizar com água tratada ou água clorada antes do consumo. Em termos dos sinais e sintomas mais marcantes da doença. Os sinais e sintomas mais marcantes a gente pode destacar a icterícia, que são aquela pele amarelada ou os olhos amarelados, a urina cor escura, uma urina cor de café, uma cor Coca-Cola, entre aspas, né? As fezes claras e os sintomas gerais podem ser febre baixa, fadiga, náusea, mal-estar, dor abdominal, perda de apetite, pode estar associado como sintomas. Doutora Priscila, e as demais formas de desenvolvimento da hepatite? Bom, as outras formas de desenvolvimento da hepatite, a gente pode ter, além das virais, como já foram citadas, as doenças metabólicas, que são as esteatohepatites não alcoólicas, aquela famosa gordura no fígado, ela pode evoluir com inflamação no fígado, por isso o termo esteatohepatite. É até importante a gente falar sobre isso, porque nos Estados Unidos, por exemplo, só para se ter uma ideia, a principal causa de cirrose na população do sexo feminino é causada por essa esteatohepatite, que é a inflamação no órgão ocasionada pela gordura no fígado. Existem outras condições que causam hepatite, como citado, né, o consumo abusivo de álcool. Existem condições que são as hepatites autoimunes, por um descontrole do sistema imunológico, o próprio organismo agride aquele órgão. E existem as hepatites genéticas ou hereditárias, aquelas também causadas por deficiências de algumas enzimas. Outra causa de hepatite importante para a gente citar aqui são as hepatites medicamentosas. Então, devemos tomar muito cuidado com a automedicação, com aquele remédio que você lê ou entende como uma medicação natural. Recentemente, a gente tem visto a abordagem desse assunto de casos de pessoas rígidas, saudáveis, né, que consumiram fármacos, os famosos chás emagrecedores e evoluíram para uma hepatite fulminante e óbito. Então, tomar muito cuidado com aquilo que a gente ingere é importante. Em termos dos tipos de hepatite, se observa que são vários. E para cada um deles é um tratamento diferenciado? Sim, para cada tipo de hepatite existe um tratamento diferente. Um exemplo, a hepatite provocada pelo vírus A, o tratamento basicamente são medicações sintomáticas que visam aliviar aqueles sintomas, como febre, que se presente, náusea, o vômito. Já o vírus da hepatite B e hepatite C na forma crônica, existem medicações para o tratamento específicas, né, para cada uma delas. Essas medicações são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde e recentemente a gente teve um grande avanço no tratamento da hepatite C, com drogas capazes de eliminar o vírus, ou seja, com maior eficácia na eliminação do vírus e maior sucesso, ou seja, maior chance de cura do vírus da hepatite C.
Quando a gente fala das hepatites autoimunes, a medicação também é diferente. São a classe de medicamentos imunossupressores. As hepatites provocadas por gordura no fígado, que são as esteatohepatites, a abordagem é um pouco mais ampla, visa mudar estilo de vida, com dieta, atividade física, tratar, quando presente, né, o sobrepeso, obesidade ou doenças associadas a essa condição, como diabetes, colesterol alto. E já nas hepatites alcoólicas, o tratamento basicamente é a abstenção do álcool. A questão da identificação da hepatite mais no seu início, o tratamento iniciado precocemente, ele vai ter um melhor resultado? Não, com certeza esse resultado vai ser melhor, né? O diagnóstico precoce garante o quê? Menos inflamação no fígado e, com isso, diminuir o risco de fibrose, cirrose, o risco de câncer de fígado também, visto que os pacientes hepatopatas crônicos, aqueles portadores de doenças crônicas do fígado, eles têm um índice maior, uma maior chance de desenvolver o carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado. Então, o tratamento precoce é fundamental, diagnóstico e tratamento precoce para cada tipo de hepatite. Doutora Priscila, pode chegar em um grau, em termos da doença, que a pessoa vai necessitar de um transplante de fígado? Sim. O transplante de fígado ele está indicado quando há uma falha, né, no funcionamento. Esse órgão está gravemente acometido e ele já não consegue mais exercer as suas funções, sejam causadas essa disfunção pela cirrose, ou por uma hepatite fulminante, ou até mesmo o câncer hepatocelular, o câncer de fígado. É oportuno também falar sobre a importância da doação, né, de órgãos. Quando a gente fala em doação, transplante de fígado, né? Com certeza. A doação de órgãos, todos sabem, né, que ela pode salvar inúmeras vidas. No Brasil, para ser um doador, é importante que se aborde esse tema em casa, manifeste o seu desejo de você ser um doador. Por quê? O seu familiar que vai tomar a decisão em relação à doação do órgão. Então, sempre é importante conversar em casa, explicar, manifestar a sua vontade de doar órgãos e tecidos, porque é muito triste a gente ver pacientes morrendo na fila de transplante. E eu até falo, né, que o nosso principal tesouro é o nosso corpo. E quando a gente morre, a gente enterra esse tesouro. Por que não compartilhar esses diamantes, essas joias que nós temos com as pessoas que precisam dela e salvar mais vidas, né? Aquele que esteja nos acompanhando, que tem alguma dúvida quanto ao tema aqui tratado, deve conversar com o seu médico, não é isso? Sim, é muito importante, né, em caso de suspeita de algum tipo de afecção, de doença hepática, procurar um médico para ser diagnosticado, tratado precocemente, evitando as complicações da inflamação crônica no fígado. Doutora Priscila, queremos agradecer a sua participação. Agradeço à equipe, aos ouvintes, aos internautas. E assim, hoje nós conversamos com a doutora Priscila Rodrigues Nespoli. Ela é gastroenterologista e hepatologista, e o Maio Vermelho como tema, a conscientização da hepatite. Para você, ouvinte da Manhã Uaçu, uma boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.